Olá, amados, graça e paz, aqui irmão Fábio Gomes. Jesus Cristo é aquele que revela a imagem e a glória do Deus Altíssimo. Nem todo que fala em Deus, assim como ele diz, nem todo que me chama de Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Porque me chamais de Senhor e não façais aquilo que eu vos digo? Porque todo aquele que está na imundícia, a palavra diz, uma geração que se considera limpa e não lava da sua imundícia, não tem aquele que podia o justificar. Assim como a palavra diz, ele é aquele que através do sangue faz a expiação pela culpa dos pecados e concede uma consciência pura, a fim de examinar a si mesmo, segundo as atitudes que estão sempre agradando o seu espírito. Ele não divide da sua glória com a carne, e tampouco com o coração dividido. Aqueles que ainda que falam em seu nome, mas estão com o coração dividido no mundo, estão nas bebedices, nas imundícias, nas imoralidades sexuais, estão sempre com a sua língua contaminada de veneno, aonde não usa-se o escudo da fé, do qual se apaga todos os dados inflamáveis do maligno, mas permite com que a verdade seja arrancada. Não usam da armadura para estar, na verdade, protegendo a verdade. A verdade é um escudo, é um broquel. Aquele que tem a liberdade em Cristo sabe que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Usamos sempre aquilo que é para edificação, tanto individual como mutuamente, falando no corpo de Cristo. Daqueles que perseveram constantes, daqueles que são perseverantes, segundo o seu Espírito nos direciona. Não estamos mais segundo o espírito do eu, mas sim daqueles que seguem sempre adiante, rumo ao nosso alvo e objetivo, rumo às mansões celestiais, aqueles que não desfalecem de fazer o bem. A palavra diz, não se deis vencido pelo mal, mas antes vencei o mal pelo bem. Aqueles que perseveram dia após dia. Vamos. Daqueles que seguem firmes e constantes, segundo ele nos sustém e nos fortalece. A palavra diz, sejais firmes e constantes. Depositai a confiança naquele que tudo opera e executa, naquele que nos sustém e nos fortalece, naquele que nos mantém firmes e constantes, a fim de sermos aprovados por aquele que tem um espírito pronto, experimentado em toda boa obra, onde seguimos não por si, mas pela condução do seu Espírito, que nos instrui e nos aprova em toda boa obra. Aquele que nos ensina que aqueles que seguem o seu Espírito iriam santificar e purificar enquanto há tempo, assim como
Os que o negam, aqueles que não têm o Filho, não têm o Pai, e que eles iriam sujar-se mais ainda enquanto há tempo, crer nas suas próprias mentiras, e os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Quando eles expressavam a Jesus, até mesmo os seus discípulos, quando não se expressava à luz das Escrituras, ele dizia: para trás de mim, Satanás, a tua atitude não se reflete a de Deus, mas a dos homens, porque está escrito: seja todo homem mentiroso, e Jesus Cristo é o Espírito da verdade. A única forma de sermos conduzidos segundo a verdade é pelo seu Espírito. Por isso, ainda que alguns falem em Deus e não conhecem aquele que é a verdade, Jesus Cristo, ele disse: aquele que me nega não tem o Pai, eu o negarei diante do Pai e dos anjos. Porque toda planta que não for o meu Pai Celestial que plantou será arrancada. Aquele que é planta segundo a árvore da vida está como um ramo da videira verdadeira. O Deus Altíssimo nos atraiu até Jesus Cristo, nos batizando com Espírito e com fogo, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.